Amém. Eu tenho certeza que o Senhor continua o mesmo, está agindo com poder e demonstrando o seu poder dia após dia para com a vida de todos aqueles que invocam o seu precioso nome. Mas hoje, ainda mais cedo à tarde, nós estávamos conversando num grupo sobre o livro de Tiago. E lá no livro de Tiago, capítulo 2, nós vamos ler que a palavra de Deus, na verdade, não é simplesmente para ser mencionada, pregada, falada, memorizada. A palavra de Deus, a Bíblia, é para ser vivida. Eu e você precisamos aprender a viver a santa palavra de Deus. É o que diz Tiago 2, versículo 22. E sabe, nós temos um grande desafio diante de nós. Um pastor, durante essa semana, me mandou uma mensagem, e nessa mensagem de áudio, ele mandou junto algumas fotos, alguns vídeos do local que ele estava visitando e levando socorro para muitas pessoas aqui do litoral do nosso Paraná, que estão literalmente passando fome. Estão passando fome, não tem o que comer. E essas pessoas estão desesperadas e foram até a igreja pedir socorro, porque veem a igreja como esse farol de esperança. Mas aí o pastor me ligou dizendo: meu amigo, se você puder fazer alguma coisa por nós, se você puder juntar umas 2, 3 pessoas aí, por favor, junta umas 2, 3 pessoas, porque nós também como igreja estamos passando dificuldades, mas nós não podemos não ajudar essas pessoas que estão espalhadas por vários bolsões de pobreza aqui na cidade. Nós queremos ir até eles e não somente entregar uma cesta básica, mas entregar também uma palavra de esperança, uma palavra de vida. E eu queria compartilhar com você o Pix de uma moça, que é a Liliane, que na verdade ela é que está coordenando toda essa área aí de levantamento de recursos para levar esse mantimento para esse pessoal aí no litoral do Paraná. A Liliane, o Pix dela é 046 36 44 6976. Vou repetir aqui, ó. 046 36 44 6976. Ele conseguiu lá com um irmão da igreja fazer uma pesquisa com vários lugares, e ele conseguiu a cesta básica por R$40. Isso já é um milagre. Isso já é um milagre, porque a cesta básica não é R$40. Aqui em Curitiba, a cesta básica mais simples é 70, e uma cesta básica mais surtida de coisas é R$100. Ele conseguiu por R$40. Mas você pode ajudar com qualquer valor. Eu tenho aqui R$5, ajuda com R$5. Eu tenho aqui R$100, ajuda com R$100, ou com uma cesta básica completa. Vou repetir o Pix aqui da Liliane: 046 36 44 6976. Tá bom? Se você sentir aí que não quer simplesmente discursar os termos bíblicos, mas quer viver a palavra de Deus, ajuda esse povo aí que está precisando tanto do nosso socorro nesse tempo. Nós estamos aqui na nossa igreja numa grande campanha de oração, falando sobre oração, experimentando oração, vivendo o milagre através da oração, buscando a face de Deus através da oração, porque entendemos que o que vai mudar a história, essa história que nós estamos vivendo nesse tempo, é a oração. E hoje eu gostaria de olhar com vocês Atos capítulo 10, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus vai narrar sobre um homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10 nos diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso,
e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Essa é uma história de uma oração feita por um homem que provavelmente, dentro daqueles improváveis que encontram ou têm um encontro com Jesus, esse é, quem sabe, o principal dos improváveis. Você sabe que os judeus não gostavam muito dos romanos. E se esse romano era soldado, a situação piorava mais ainda. E se ele era um comandante dos soldados, a situação se triplicava em termos de piora. E está aqui então diante de Deus em oração um homem cuja Bíblia diz que é piedoso. Quando você vê essa palavra na Bíblia relacionada à piedade, você pode relacioná-la à santidade. Um homem que deseja viver santidade diante de Deus. Um homem que deseja viver próximo de Deus. Não dá para termos certeza se ele é convertido ao judaísmo, se ele é um simpatizante ao judaísmo, se ele é um religioso. Mas o fato é que, ao olharmos para esse texto, percebemos que ele é piedoso, que ele ora ao Senhor e que ele socorre os necessitados. E é interessante onde ele está em Cesareia. Existem 2 ambientes nessa região chamados Cesareia. Cesareia de Filipe e a Cesareia Marítima. Provavelmente ele está na Cesareia Marítima, que foi fundada por Herodes no ano 10 a.C., como sendo uma grande sede do poder romano. E esse lugar é lindíssimo. Você chega e ele fica à beira-mar, e na época de Cornélio e de todo esse movimento que acontecia aqui, essa cidade tinha um campo extraordinário, aquedutos que provocavam inveja em outros lugares. Era um ambiente que todo mundo queria estar. Só que era um ambiente místico, misturado por um monte de coisa, então tinha muita mística, muita teologia distorcida, muita gente que discutia sobre Deus, mas não sabia viver a vontade de Deus. E no meio desse cenário todo, surge esse camarada chamado Cornélio. E ele está orando, e ele está buscando a face do Senhor às 3 horas da tarde, que era um dos horários que eles, inclusive, no templo faziam o sacrifício, e se dedicavam às orações. E ele parece que está cumprindo esse ditame judeu, sendo que ele mesmo não é um judeu, muito provavelmente um convertido ao judaísmo. Mas o que nós aprendemos quando olhamos para essa piedade e a oração de Cornélio? O versículo 2, até o versículo 4, versículo 2 e 4, na verdade, nós lemos assim: Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Versículo 4, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos ao olhar
para essa oração, a oração de Cornélio, é que a oração não está separada, não pode se separar da ação. Na verdade, na própria palavra, você ora e você age, você ora e você faz, você ora e você entra em ação. E o que acontece com Cornélio é que ele personifica isso. Ele ora, mas ele socorre os necessitados. Ele ora, mas ele leva a esperança a quem precisa. Ele ora, mas ele vai na direção daqueles que estão precisando de socorro. E esse socorro pode se configurar de muitas formas. Pode ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade de alimento, como ainda há pouco mencionei, pode ser uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual, uma necessidade relacional. O fato é que Cornélio está disposto a não somente ficar nesse campo da reflexão, do pensamento, da busca do transcendente através da oração, mas também ir na direção daqueles que estão necessitados. E aí eu queria parar um pouquinho aqui, olhando para Cornélio, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: será que a nossa prática espiritual se configura dessa mesma forma? Nós oramos e ao mesmo tempo agimos. Nós oramos e ao mesmo tempo vamos na direção daqueles que são carentes e que estão precisando de uma palavra de esperança ou de um socorro. Nós oramos e entendemos que o nosso papel não é simplesmente orar, mas agir. Que grande questionamento é esse que pode, com certeza, moldar o nosso posicionamento diante de Deus e diante das pessoas. Porque a nossa fé não pode ser baseada simplesmente em um ato transcendente. A nossa fé precisa ser baseada também em práticas que transformam a vida de outros. A nossa fé precisa ser baseada em práticas que mudam a história de alguém. As orações mudam sim história, como mudou a história de Cornélio, como mudou e tem mudado a história de centenas de milhares de pessoas. Mas ações também transformam vidas, mudam histórias. Por isso não dá, meus irmãos e irmãs, para simplesmente levantarmos um clamor e não agirmos e não fazermos nada. Não dá para simplesmente orarmos por alguém e dizer que Deus te abençoe, quando aquela pessoa está indo na direção de algo com a barriga faminta. Não dá, gente. A nossa ação, a nossa fé precisa estar de mãos dadas com a nossa ação. Fé e ação é percebido aqui na oração de Cornélio. Depois, quando lemos o versículo 5 até o versículo 8, aprendemos outra coisa. Vamos ler. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 12 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Olha que outro conflito que começa a se instalar aqui, na verdade. Eu não sei se você lembra, mas é de Jope que Jonas foge da responsabilidade. Então, não é só oração e ação. Mas ao olhar para esse texto, o conflito que envolve a vida de Pedro, que vai ser chamado para evangelizar esse dito Cornélio, também inspira a oração relacionada à obediência. Cornélio obedeceu aquilo que o anjo determinou a ele. Mas e Pedro? Pedro poderia ter fugido, mas ele foi até essa casa. Então, a oração e a ação estão relacionadas, mas a oração e a obediência também precisam estar
convivendo e dia a dia, eu diria que crescendo juntas. Então você cresce em oração e cresce em obediência. Cresce em obediência porque você está orando. Uma coisa precisa estar abraçada com a outra. Quando nós olhamos para esse outro personagem, Jonas, me parece que ele estava orando, mas ele não estava muito afim de obedecer. Tanto que é desse lugar que ele foge para as regiões da Espanha, né? Desse lugar que ele desobedece a Deus e depois não tem como fugir, porque não dá para fugir da vontade de Deus. E ele tenta até fazer isso para provar para nós, seus leitores atuais, que não é possível fugir da vontade de Deus. Então, oração e obediência. Olhando para a obediência de Cornélio, e logo depois para a obediência de Pedro, nós também precisamos parar e perguntar: nós estamos orando e quando ouvimos a voz do Senhor, quando recebemos da parte do Senhor a revelação da sua vontade, nós o obedecemos? Sabe, às vezes essa é a parte difícil. Orar é fácil, ouvir a voz do Senhor e obedecer é a parte difícil. Porque às vezes a obediência envolve renúncia. Você abandonar algumas práticas pecaminosas. Você deixar de lado algumas coisas que te fazem muito mal e você está tão atrelado, tão abraçado com aquilo, vive tão harmoniosamente com o pecado, que você às vezes nem consegue entender que aquilo é pecado. Mas quando você ora, o Senhor se revela a você e você descobre que aquilo está ofendendo ao Senhor e te afastando de Deus. Mas e aí? Você orou, Deus revelou, mas e você obedece? Cornélio se espantou com o anjo, como eu imagino que eu também me espantaria se visse um. Mas ele obedeceu a palavra do Senhor depois. Pedro foi confrontado com uma outra visão, e nessa visão ele via um monte de animais que dentro da cultura não poderiam ser comidos, e ele não entende nada, mas daí de repente quando chegam os emissários de Cornélio, tudo faz sentido. Opa, isso significa que eu preciso visitar um gentio, eu preciso entrar na casa de um não-judeu, eu preciso levar a mensagem de salvação a um não-judeu. Eu preciso entrar na casa de um soldado, justo a categoria que crucificou o meu mestre. E assim acontece. E quando ele chega, ele descobre uma coisa que é surpreendente. Que além da oração e a ação estarem conectadas, a oração e a obediência andarem de mãos dadas, a oração é a salvação, ou quando se ora, se tem a salvação, se experimenta a salvação, é algo notório. Versículo 44 e 48, até 48, nós lemos: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Nesse evento, nós percebemos um gentio recebendo uma graça, recebendo uma visitação do Senhor. E eu fico imaginando a cabeça de Pedro e de todos esses companheiros judeus que estão com ele. Entrando nessa casa, no primeiro momento eu acho até que eles evitaram, ficaram do lado de fora. Não, vamos falar de Jesus, vamos ficar aqui embaixo dessa árvore, está tão gostoso, está friozinho. Traz uma água para nós, eu já vou aqui começar a contar as histórias para vocês. E enquanto Pedro falava, essas pessoas foram visitadas pelo Espírito Santo de Deus, e uma evidência fica diante dos olhos deles, eles ficaram assim: gente,
será que nós podemos negar que essas pessoas sejam batizadas em nome de Jesus? E então ali acontece algo que muda a história e se transforma na propagação do Evangelho em todos os ambientes do mundo. Então há sim uma relação profunda entre a oração e a salvação. Então, se você deseja que o seu familiar seja salvo, você primeiro precisa desejar orar por eles. Muitas pessoas querem que o familiar, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, seja salvo. E fica falando, e fica tentando converter a pessoa, sendo que quem converte do pecado, da justiça, do juízo, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, Jesus vai dizer isso em alto e bom som. O vento sopra onde ele quer. O vento é o quê? O Espírito Santo de Deus. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele toca e transforma a vida. E aí começa um novo nascimento. Então você talvez sabe o que é oração, mas você já orou por salvação? Você já fez uma oração por salvação para a sua própria vida, para a sua alma, mas pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas pessoas que lhes são importantes? A oração e a ação estão em conjunto, sim. Oração e obediência andam de mãos dadas, mas oração e desejo de que alguém seja salvo precisa ser uma prática contínua. Contínua. Então faz uma lista dos nomes de pessoas que lhe são importantes, caras, e começa a orar por elas. Mas não só uma vez. Continuamente ora por essas pessoas, intercede por essas vidas. Sabe por quê? Uma hora, você sem perceber, porque não depende de você, mas do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tocará na vida dessa pessoa, e de uma forma evidente, essa pessoa será transformada, como para esses discípulos, Cornélio e aqueles da sua casa foram transformados. De uma forma evidente, foi percebido a presença do Espírito Santo neles. E olha, você vai sentir uma alegria tão grande, um prazer tão grande. E você, como alguém que precisa de um combustível novo, vai perceber que esse combustível foi lançado sobre a sua vida através da salvação de alguém. Por isso eu quero orar agora, clamar ao Senhor junto com você, para que o nosso cristianismo não se restrinja a somente uma oração, uma conversa com Deus, mas a oração e a ação seja algo presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu quero orar por você que tem orado, que tem buscado a face do Senhor, o Senhor tem se revelado a você, mas você tem dificuldade em obedecer. Nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça, para que você realmente consiga abandonar o pecado, abandonar essas práticas que te atrapalham, essas práticas que te inibem, essas práticas que fazem você se separar de Deus. E nós vamos orar por salvação. Você vai agora, enquanto nós estamos orando, você vai colocar nomes de pessoas diante do altar do Senhor. Mas que não seja somente esse dia. Que você não sossegue, não saia da presença de Deus, enquanto Ele não tocar na vida daqueles que você ama e que você quer ver salvos. Feche os teus olhos onde você estiver agora e nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque através da Tua palavra nós podemos ser desafiados. E esse desafio de sermos coerentes entre a nossa oração e a nossa ação precisa ser aceito por nós todos os dias.
Porque muitas vezes, nós oramos, pensamos, discursamos, mas as nossas ações são mínimas. Então nos ajuda, Deus, a amplificar não somente a nossa oração, mas também as nossas ações. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude também, que naqueles momentos onde o Senhor se revela a nós, naqueles momentos que o Senhor fala conosco, nos pedindo algo, que a nossa mente seja sensível à Tua voz. E não somente sensível, mas que haja coragem, ousadia em entregar isso que o Senhor pede. E aí a nossa vida também seja marcada pela oração e pela obediência às coisas do Senhor. Pai, clamamos por aqueles que estão agora colocando os seus familiares, seus amigos, as suas próprias vidas diante de Deus. Que o Senhor receba agora essas histórias, essas vidas, e dê a eles uma experiência sobrenatural de um novo nascimento, de uma experiência tão marcante, que a partir de hoje, esses teus filhos e filhas não serão mais o mesmo, que aqueles que eles estão intercedendo não serão mais os mesmos, que aqueles que eles amam tanto e dia após dia, a partir de hoje intercederão, não serão mais os mesmos. Mas vem, Pai, com Teu Espírito Santo, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.